Vimos que o sábado foi criado e foi instituído e entregue para os primeiros seres humanos, junto com a criação da terra. Como um manual de instrução, Deus já tinha dado para o ser humano a forma de viver e, de forma muito especial, muito carinhosa, um dia para estar na presença do Senhor Jesus, adorando, num dia separado por Ele, feito por Ele para cada um de nós. Mas por que hoje a maior parte das pessoas não conhece esse assunto? E por que, de forma especial, a maior parte das pessoas não guarda o sábado como era o costume de Jesus, dos apóstolos, da igreja no Antigo Testamento e no Novo também? Quando foi que tudo isso mudou? E por que tudo isso mudou? Por causa do grande conflito. Se Deus tem um selo, existe também uma força antagônica que tem uma marca que quer selar você com outra marca. Se Deus tem um dia, existe também um poder das trevas que quer contrafazer esse dia, que quer iludir você com outro dia, que não aquele que Deus instituiu. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre a lei e o conflito para entender onde foi que a história registra essa mudança. Por que hoje nós não temos mais assim tão claro? Por que precisa tanto estudar? Por que tantos até estranham falar a respeito do selo de Deus como um dia de guarda, como sábado? Por que as pessoas não vão, de forma geral, à igreja no sábado? Por que elas não adoram, independente de ser numa igreja ou não, no sábado? Quando foi que isso mudou? Vamos lá. Você sabe qual é o número do artigo do Código Civil que diz para você não roubar? Alguma vez você já passou em frente de um banco e teve que se controlar para não assaltá-lo? Então, por que você não rouba, mesmo sem saber qual é o artigo do Código Civil que diz para não roubar? Você não rouba porque a vontade de Deus em relação ao ser humano na sua conduta moral está revelada já, escrita inclusive no seu coração, com letras éticas. Nós sabemos desde pequenos o que é certo e o que é errado. Sabe, como pais, nós às vezes nos perguntamos quando é que nosso filho pode ser repreendido por saber o que é certo e o que é errado. A partir dos 8 meses de idade. Criança a partir dos 6 meses muitas vezes tem uma percepção do que é certo e o que é errado, assim, deslumbrante. E a gente já pode ir conduzindo. Exatamente, ensina a criança no caminho que deve andar. O código de ética e de moral do Senhor Deus está escrito no nosso coração. E nós não cometemos muitas das atrocidades desde pequenininhos, porque nós já aprendemos a ler e vimos na lei, não fará isso, não fará aquilo, porque nós temos a influência do Espírito Santo nos mostrando que isso não é correto. Estamos falando sobre a lei e o conflito. Vamos conhecer um pouquinho mais. Os princípios da lei são eternos, imutáveis a todos os seres humanos. A todos. E todos estamos sujeitos a esses princípios. Deus deu ao homem uma completa regra de vida. Ao obedecer à santa lei de Deus, o homem viverá por ela, graças aos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ao transgredir a lei, o homem será condenado por ela. A lei sempre encaminha as pessoas a Cristo. Cristo as justifica e depois aponta-lhes de volta para a lei como padrão de vida e regra de fé. Vamos conhecer aí um pouquinho mais então quando tudo se modificou do plano original de Deus. Deus revelou antecipadamente que Satanás, por meio de homens, jogaria a verdade por terra. Está em Daniel 8:12. Mudaria os tempos e a lei, olha esse verso importante, Daniel 7:25. E isto ocorreu exatamente como foi profetizado por Daniel. O Salmo 19, 7-9 apresenta algumas características da lei de Deus. Ela é perfeita, ela restaura a alma, é um testemunho fiel, dá sabedoria, é reta, alegra o coração, é pura, ilumina os olhos, permanece para sempre, é verdade e é justiça. O próprio Deus escreveu a lei em tábuas de pedra com o seu dedo. Então, você vai poder comparar nesse gráfico os mandamentos da lei de Deus originais conforme a Bíblia, de Êxodo 23-17, você vai ver também a contrafação desses mandamentos, conforme Roma, que fez essa mudança toda começou com o romanismo,
E você vai ver também os mandamentos no Novo Testamento, que Deus não violou a sua aliança. Você vai ver vários versos bíblicos ali, comprovando que Deus não violou, não jogou fora, não anulou e não deixou jogado por terra, como o romanismo gostaria que ficasse por terra. Então, a igreja verdadeira sempre foi a igreja que saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo. E ela foi entregue para os apóstolos. A igreja apostólica sempre foi a verdadeira, porque ela recebeu dos lábios de Jesus Cristo a sua verdadeira essência, os seus princípios. Mas eis que lá um dia entrou Roma na história. E isso é um assunto para você pesquisar e estudar. E o romanismo, então, trouxe muitas mudanças, inclusive a do sábado, para um outro dia que não é o dia instituído por Deus. E mudou dois mandamentos da lei, como você pode conferir aí na nossa tabela. E eis aí o início de toda essa mudança, onde foi que o sábado, como selo de Deus, sofreu um atentado para ser lançado por terra. Começou tudo aí. No ano 321, com o imperador Constantino. Você pode pesquisar essa lei. Foi então promulgado que os cristãos passariam a adorar no primeiro dia da semana e não mais no sétimo dia. E isso em função da adoração ao sol. E isso para que eles ficassem uma nação com hábitos iguais às nações vizinhas. Eles não queriam ser diferentes. Para que quando houvesse uma guerra, eles estivessem todos juntos. Não houvesse essa dificuldade. Mas na verdade tinha um motivo muito mais profundo por trás disso. O imperador Constantino nunca se converteu ao cristianismo. Ele entrou para a igreja cristã sem estar convertido. E foi aí o começo das mudanças, da decadência, dessa nebulosidade a respeito do selo de Deus e do verdadeiro dia de guarda. Houve essa mudança. Você pode perguntar para qualquer clérigo, para qualquer líder de sua igreja, quando é que foi mudado o verdadeiro dia de guarda do sábado para o domingo. Essas pessoas não vão mentir para você se elas forem honestas. E se você não recebeu uma boa resposta, você pode estudar por você mesmo. Então, foi aí, nesse grande conflito, que aconteceu a contrafação do dia de guarda verdadeiro que Deus instituiu para o ser humano. E Deus tem um selo, o sistema romano lançou outro. Deus tem o seu dia, o sistema romano lançou outro dia. Vai depender de você. Qual é o selo que você vai querer? Do sistema de Deus ou do sistema romano? Eu apelo que você escolha a vida. Que você escolha o lado de Deus para que você seja salvo. Você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.